Um avô de 89 anos, ex-cafetão, leva o neto virgem a um bordel no Texas e ensina tudo o que a escola nunca ensinou sobre ser negro nos Estados Unidos. Essa é a premissa real do filme que derrubou todos os recordes de comédia da Netflix em 2026 e fez Tyler Perry ser aclamado e criticado ao mesmo tempo nas redes sociais do mundo inteiro. Se você ainda não assistiu e quer entender por que o mundo está falando sobre esse filme, fica aqui com a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta o que você acha dessa história antes de terminar de ler, porque a gente vai te contar cada detalhe que está gerando polêmica e debate em todo o planeta. Tyler Perry voltou ao Netflix em fevereiro de 2026 com um filme diferente de tudo que ele já produziu na sua extensa e controvertida carreira. O longa-metragem estreou oficialmente no dia 13 de fevereiro de 2026, estrategicamente posicionado no meio do mês da história negra nos Estados Unidos, e em menos de uma semana já tinha acumulado 12,5 milhões de visualizações, tornando-se a abertura de maior sucesso de uma comédia no Netflix neste ano. O título completo é Tyler Perry's Joe's College Road Trip, e o nome já diz muito sobre quem manda na história. O filme é escrito por Tyler Perry, dirigido por Tyler Perry, produzido por Tyler Perry e estrelado por Tyler Perry em 3 papéis diferentes. Ele interpreta Brian, o pai ansioso e sem juízo que busca conselho com pessoas erradas. Ele interpreta Madea, a matriarca feroz que a franquia consagrou ao longo de décadas. E ele interpreta Joe, irmão de Madea, 89 anos, antigo cafetão, homem de vocabulário absolutamente impróprio para qualquer ambiente e de sabedoria surpreendente para quem o subestima. É Joe quem domina o filme da primeira à última cena. A trama começa quando Brian percebe que criou um filho completamente desconectado da sua própria herança cultural, BJ. Vivido com precisão pelo jovem ator Jermaine Harris, é um adolescente vegano, alérgico a tudo, obcecado com pegada de carbono, que usa termos da geração Z que ninguém da família entende e que acredita que as universidades historicamente negras, como a Morehouse College, são desnecessárias nos tempos atuais. Ele acha que as pessoas deveriam simplesmente superar a escravidão. Numa família como a de Brian, essa afirmação é o equivalente a soltar uma bomba na mesa do jantar. Madea e Joe chegam à conclusão de que o problema é culpa de Brian, que mandou o filho para uma escola particular de elite, onde BJ era o único aluno negro num mar de estudantes brancos. A solução proposta por essas duas figuras caóticas é tão descabida quanto esperada. Joe vai levar BJ numa viagem de carro cruzando os Estados Unidos de Atlanta, na Geórgia, até a Universidade de Pepperdine, na Califórnia, onde o garoto quer estudar. A ideia é que o tempo com o avô paterno vai educar BJ, de um jeito que nenhuma escola conseguiu. A viagem começa com uma série de choques imediatos. BJ aparece com uma mochila cheia de comida gluten-free, epinefrina para alergias e medicação para asma. Jó joga tudo fora sem hesitar. O smartphone de BJ vai para o lixo porque eles vão usar o mapa de papel que fica embaixo do banco, ao lado do revólver de Joe. O carro é um conversível Buick enorme e vermelho de outra era que belisca a consciência ambiental de BJ a cada quilômetro. Porque o motor, a gasolina, expele fumaça suficiente para ofender qualquer ativista climático. Os dois partem e a estrada se torna uma sequência de situações que oscilam entre o humor mais grosseiro imaginável e momentos de profundidade emocional genuína. Em Tennessee, eles param num clube de música ao vivo onde Joe força BJ a comer frango frito e ouvir soul music de verdade, porque o garoto queria ir a Graceland para ver onde Austin Butler, o ator que interpretou Elvis no cinema, teria inventado o rock and roll. A confusão que BJ tem sobre história e cultura é proposital e serve como motor cômico da narrativa. No Texas, a situação sai completamente do controle quando BJ para usar o banheiro num bar coberto de bandeiras confederadas. Joe precisa intervir fisicamente quando os frequentadores do lugar mostram quem são. E Tyler Perry, o diretor, aproveita para fazer uma homenagem desgastada, porém bem-humorada, à famosa cena de luta do filme Matrix. É o tipo de momento que divide opiniões. Parte do público ri, outra parte levanta a sobrancelha.
A parada mais controversa da jornada acontece num bordel no Texas. Joe entra para satisfazer necessidades pessoais. BJ encontra Destiny, interpretada por Amber Rain, descrita nos créditos como uma prostituta renegada. O jovem, até então inexperiente, passa por uma espécie de iniciação que o filme apresenta com um tom cômico, mas que gerou debates intensos sobre os limites do humor. A cena também inclui uma performance da cantora Millie Jackson, pioneira do funk picante dos anos 1970, cuja presença no filme é tratada pelos críticos como um dos momentos mais surpreendentes e autênticos do longa. O que diferencia Tyler Perry's Joe's College Road Trip dos filmes anteriores da franquia não é apenas a classificação R reservada para maiores de 17 anos nos Estados Unidos, nem o vocabulário que faria corar qualquer personagem de série policial. É a forma como o filme usa todo esse excesso para envolver uma mensagem genuinamente emocionada sobre identidade racial, memória histórica e responsabilidade intergeracional. Joe, por baixo de toda a brutalidade cômica, é uma enciclopédia viva da experiência negra americana. Ele viveu segregação, ele carrega marcas que BJ nunca precisou carregar. E ele não tem paciência para explicar isso com gentileza. Há uma cena específica que os críticos destacaram como o coração emocional do filme. Joe pede para BJ tirar uma foto ao lado do rio Mississippi. O momento parece insignificante no contexto do caos que domina a narrativa, mas carrega um peso histórico imenso que o próprio BJ demora para entender. É nesse tipo de detalhe que Tyler Perry, frequentemente subestimado pelos críticos tradicionais de cinema, mostra que há intenção artística por trás da aparente desordem do seu trabalho. O crítico Glenn Kenny, do The New York Times, publicou sua análise no dia da estreia, 13 de fevereiro de 2026, e apontou que a raiva do filme e o seu orgulho são convincentes, mesmo quando a narrativa se perde em excessos. John Serba, do Decider, foi mais duro, descrevendo o filme como um pepita de ouro escondido num tanque de esgoto de zoológico, e criticou a falta de controle de qualidade que Tyler Perry demonstra ao lançar uma quantidade enorme de projetos por ano. Desde 2024, Perry já entregou 8 filmes ao Netflix, com mais 2 previstos para 2026. Mas as críticas negativas não impediram o público de assistir. Na semana de estreia, encerrada no dia 16 de fevereiro de 2026, o filme chegou ao primeiro lugar na lista de filmes mais assistidos em inglês no Netflix, com 5 milhões de visualizações. O número consolidou a posição da franquia Madea como uma das mais resilientes e rentáveis dentro da plataforma. A personagem Joe, embora secundária nas obras anteriores, demonstrou ter força suficiente para sustentar um filme inteiro. Jermaine Harris, que interpreta B.J., foi amplamente elogiado. O personagem poderia facilmente se tornar apenas um alvo de piadas, mas Harris constrói um jovem que é ingênuo sem ser burro, desinformado sem ser má pessoa. A jornada de BJ, ao longo do filme, é uma viagem de desconstrução de privilégio involuntário, de reconexão com raízes que nunca lhe foram apresentadas e de aceitação de uma herança que ele inicialmente rejeita. A dinâmica entre Harris e Perry é o núcleo funcional do filme. A escolha de lançar o filme em fevereiro, no mês da história negra, foi deliberada e comentada por todos os críticos. Perry não escondeu a intenção. O filme cita Morehouse College, escola onde Martin Luther King Jr. estudou, fala sobre o peso do algodão, sobre as cicatrizes da segregação, sobre o que significa ser negro num país que ainda não terminou de acertar as suas contas com o passado. Tudo isso embrulhado numa comédia sobre um velho incorrigível e um neto que não sabe o que é um telefone com fio. O debate nas redes sociais foi intenso desde o dia da estreia. Parte do público elogiou a coragem de Perry de fazer um filme negro que não pede permissão para ser barulhento, vulgar e politicamente incorreto, enquanto ainda defende valores culturais importantes. Outra parte criticou os xixes sobre prostituição e a leveza com que situações de exploração são tratadas como fonte de humor. Não há consenso, e talvez esse seja exatamente o objetivo. O que fica claro depois de assistir ou de acompanhar a repercussão do filme é que Tyler Perry continua sendo uma figura impossível de ignorar no cinema americano. Ele opera fora dos circuitos de prestígio de Hollywood,
financia sua própria produção nos seus próprios estúdios em Atlanta e entrega projetos a um ritmo que nenhum outro cineasta de seu nível consegue ou ousa replicar. Os resultados são irregulares, mas a audiência segue leal. Tyler Perry's Joe's College Road Trip não é um filme perfeito. É um filme que incomoda, diverte, emociona e irrita quase que ao mesmo tempo, às vezes na mesma cena. É uma obra que trata a grosseria como linguagem e a história negra americana como tema central, sem pedir desculpas por nenhum dos dois. Esse paradoxo é talvez a coisa mais honesta que Tyler Perry já colocou numa tela. A história de um avô que leva o neto a um bordel e termina ensinando sobre a travessia do Atlântico em navios negreiros é, no fim das contas, uma história sobre o que se perde quando uma geração não passa para a próxima o peso e a beleza do que viveu. Essa é a questão que o filme levanta e que cada espectador vai responder da sua própria forma. Agora a gente quer saber de você. Você acha que é possível falar sobre dor histórica e identidade cultural usando humor extremo e situações polêmicas sem perder o respeito pela seriedade do tema? Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Se esse tipo de conteúdo é importante para você, deixa o like, compartilha com quem precisa ver e se inscreve no canal para não perder nenhuma análise como essa.